Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Cristo e o amor de Maria estejam sempre convosco. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Jovem Medita. Nesta quarta-feira, dia 13 de março, hoje iremos meditar o livro de João, capítulo 5, do versículo 17 ao 30. Pegue a sua Bíblia, se inscreva no nosso canal, deixe o like, ative o sininho de notificação, compartilhe essa meditação com seus amigos e seus familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, porém, respondeu-lhe: Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso os judeus mais ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus então respondeu: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho o faz de modo semelhante. O pai ama e o filho lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirado. Assim como o Pai ressuscita os mortos e o faz viver, o Filho também faz viver a quem ele quer. Com efeito, o Pai não julga ninguém, mas deu todo o poder de julgar ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. E em verdade vos digo: quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo: vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. De fato, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo deu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão no túmulo ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Por mim mesmo, eu não posso fazer coisa alguma. Julgo segundo o que ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje ele dá continuidade ao de ontem, e o que a gente veio entender aqui hoje, de maneira bem especial, é o envio de Deus, o envio de Jesus por Deus para a nossa salvação. Quando vivemos uma vida de pecado, estamos completamente à morte. Ontem a gente meditou, né, do que o cuidado que Jesus tinha com o enfermo era um cuidado para que ele não caísse no pecado. E que o pecado ele era o caminho da morte, uma vida sem salvação, né? E hoje a gente vem entender que a vida no pecado realmente estamos mortos. E dessa mesma maneira, quando não ouvimos uma vida de oração, também estamos mortos, como corpo sem alma, pois a oração é uma respiração da alma. Isso é tão importante, eu sempre teclo bastante, comunico bastante sobre isso, que nós cristãos precisamos ter uma vida de oração. Nós possamos ter uma rotina espiritual, né, de ir à fonte, transbordar, ouvir a palavra de Deus, saudar a palavra de Deus na nossa vida, fazer a caridade na vida do próximo, isso é muito importante, a gente viu isso lá no Evangelho da segunda-feira, né? A gente percebeu, né, que a nossa fé é uma fé que precisa ser fortalecida, e esse fortalecimento vem dentro de uma vida de oração. E essa vida de oração, essa busca a Deus, esse fortalecimento da fé, ele vai resultar em intimidade. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós temos essa intimidade com Deus, tudo vai prosperar. Tudo tende a evoluir, né? Você vai ter esse contato, essa intimidade com Deus,
Você vai passar a ter esse fortalecimento. E aí, essa é a chave, é esse o caminho que nós precisamos ter. Uma vida de oração que me leva a ter uma fé fortalecida e que me traga a uma intimidade com Deus. Mas não só essa intimidade, eu e Deus, Deus e eu. Mas essa intimidade ela vai ter que gerar frutos em minha comunidade. Sabe, meus irmãos? E aqui, no livro de João, né, que era um evangelista, ele tinha essa profundidade, ele era um evangelista, né, espiritual. E aqui nós podemos tirar muitos frutos, né, de cada trecho desse evangelho. De maneira muito especial, né, a gente é convidado a observar sempre, né, se estamos realmente vivos ou se estamos mortos, né? A nossa vida está direcionada para a vida eterna ou eu estou direcionado para uma morte no pecado? Então nós convidamos a ter essa reflexão, né? E lembramos sempre, né, que nós precisamos ter essa vida de oração para que eu consiga ser hoje, né, uma pessoa realmente viva, né, uma fonte de água viva. E que seja sempre num tempo mais oportuno, que é ouvir a palavra de Deus, e que Ele nos chama a sair, né, a sair desse túmulo e para ir para a ressurreição da vida, né, para viver de fato a minha plenitude, que é o reino de Deus, a minha salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos, tivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até mais.